Nenhum. O título pode ser clickbait, mas o vídeo não é. Esse assunto me revolta, então eu não tô afim de trazer artigo e etc. E qualquer coisa é só você pedir nos comentários. Você não deve pedir nenhum exame, pois você sequer sabe para que os exames servem. Você, leigo, acha que os exames fazem diagnósticos. E apesar de não ter problema em achar isso, há problema em achar que você sabe de algo que você nunca estudou. E a partir daí surgem dois principais problemas, que são, primeiro, você ter seu cuidado prejudicado por burros, que são médicos que deveriam saber e não sabem, como o exame funciona nesse caso, ou o segundo, ficar vulnerável aos mau caráteres, que utilizam da concepção leiga para assediar e prostituir a saúde e lucrar em cima dos pacientes. Esse vídeo foi motivado pois eu vi que recentemente a Kim Kardashian fez uma ressonância magnética de corpo todo para saber se estava tudo certo no corpo dela. E eu vou tentar nesse vídeo explicar as bizarrices por trás desse raciocínio. Eu não fiz roteiro, né? Geralmente eu não escrevo roteiro, eu faço os tópicos para esse vídeo, então vou tentar me comunicar através de exemplos para poder nortear a conversa e eu não ficar perdido. Vamos começar com o exemplo então fictício de Dona Maria, 53 anos, 2 filhos, sobrepeso. Com certeza ela tem uma jornada tripla, porque ela deve trabalhar, deve cuidar de casa e cuidar dos filhos, e ela chega no médico queixando-se de sintomas genéricos: fadiga, dor muscular, indisposição. Falta de libido também, sempre tem, né? A mulher que está entrando na menopausa, o marido não faz questão nenhuma de atrair a mulher de nenhuma maneira, e ela fala: tô sem libido e eu tenho que ser educador sexual. Mas tudo bem. O médico charlatão prontamente diz que se trata de um problema hormonal para Dona Maria e solicita exames incluindo a dosagem de testosterona. Ao retornar ao médico, é constatada baixa testosterona e Maria inicia imediatamente a suposta reposição, se sentindo melhor de alguns sintomas, e começa a modificar alguns hábitos por estar se sentindo melhor e atribui a sua melhora ao início do tratamento. A questão é que a Maria não sabe que a máquina que faz o exame de testosterona não tem sensibilidade o suficiente para dosar a testosterona de uma mulher, que inevitavelmente vai vir baixa, pois há uma limitação do exame, e também não sabe que há uma revisão gigantesca do New England Journal of Medicine mostrando que nenhuma dose de testosterona é segura para mulheres. Cabe o comentário também de que Maria não vai gostar da minha consulta, porque eu vou falar para ela seguir um acompanhamento comigo, nós vamos investigar os sintomas, mas de imediato eu vou sugerir mudanças do estilo de vida. Ver se ela tem alguma coisa na dieta dentro do orçamento e principalmente a atividade física para melhorar o metabolismo dela dentro das possibilidades materiais dela. Eu acho que eu consigo ilustrar essa ausência de nexo necessariamente entre exame e diagnóstico, falando desse exemplo da testosterona. E eu tenho mais 1 milhão aqui de exemplos para poder dar, e há incansáveis problemas dentro dessa falsa premissa. O exame dentro do prontuário vem com o título de exame complementar, só depois da anamnese, que é a conversa com o paciente, e do exame físico. Esses sim são orientadores fundamentais, tanto do diagnóstico, quanto de qual exame complementar deve ser pedido. É corriqueiro ver no Instagram o médico anunciando a sua consulta, falando que não, o meu paciente eu já peço mais de 50 exames, e só eu peço, e ele já chega na consulta com vários exames. Essa é uma declaração aberta de charlatanismo. Essa pessoa não sabe o que ela está fazendo, ela está te ela está utilizando a sua concepção leiga para te assediar e mercantilizar o seu cuidado em saúde. Mas eu vou dar outros exemplos de como o exame não necessariamente faz nexo com o diagnóstico. Isso ocorre muito no rastreio de câncer. Por exemplo, no Japão houve intensificação do rastreio do carcinoma papilífero de tireoide pelos exames de imagem e houve um aumento significativo das intervenções nas lesões, com principalmente cirurgias, né? Você via a lesão, tratava cirurgicamente, mas não houve redução na mortalidade dos pacientes por carcinoma papilífero. Uai, como assim? Detectaram mais lesões cancerígenas, os pacientes operaram mais dessas lesões e não morreram menos disso? Sim. Então, significa que detectar lesão não significa que aquela lesão necessariamente vai causar prejuízo ou morte do paciente. Enquanto as cirurgias necessárias que eles fizeram, com certeza mutilaram o paciente, ele vai ter que fazer um tratamento para repor hormônios pelo resto da vida. E isso também aconteceu no rastreio desenfreado de câncer de mama e de próstata, que hoje são um pouco mais criteriosos. Eu tô te afirmando que não se trata de uma questão de tecnologia, e sim de uma questão intelectual. Recentemente saiu um trabalho que ficou famoso, o cara me mandando, detectando lesões pré-cancerígenas com inteligência artificial. E daí? Falando, que ele detecta até 4 anos antes da lesão virar câncer. Sim, mas e daí? Quem disse que essa lesão vai interferir na mortalidade do paciente? Você está preocupado com isso? Porque eu tô. Não quero operar a pessoa à toa, só porque um exame de inteligência artificial falou que aquilo ali é uma lesão cancerígena. Eu posso trazer outro exemplo muito corriqueiro, que é o rastreio de câncer de colo do útero, pelo exame preventivo ou Papa Nicolau, tanto faz. Ele deve ser realizado a partir dos 25 anos, em mulheres que iniciaram a vida sexual, e depois de 2 exames negativos, ele deve ser repetido de 3 em 3 anos.
Isso, pois as lesões demoram até 10 anos para malignizar. Então, de 3 em 3 anos é um intervalo curto. E, principalmente, mais de 80% das lesões geradas pelo HPV no colo de útero são lesões que desaparecem espontaneamente. Então, intervir em um colo de útero e uma lesão inicial provavelmente trará prejuízo ao paciente, além do desconforto, pode interferir na fertilidade ou seja, há prejuízo em interferir em lesões precoces mesmo. E não há benefício no rastreio precoce, ou seja, de menos em 3 anos. Eu posso passar o dia inteiro falando de como exames não estabelecem relação de nexo com diagnóstico da maneira que o leigo está acostumado a pensar. Posso falar dos exames necessários como raio-x da face, em um caso de sinusite, que não influencia nem no diagnóstico e nem na conduta, mas expõe a radiação desnecessária e gasta dinheiro desnecessário, seja do SUS, do plano, do particular. Ah, mas é barato, deixa de ser mão de vaca, e a radiação nem é tanto assim. Não é questão de comodidade. No processo do cuidado, não basta não ser prejudicial, e sim ser comprovadamente benéfico. Nem todas as faces do cuidado são objetivas, mas definir um tratamento ou um processo diagnóstico são coisas objetivas. E não me comportar dessa maneira abre espaço para barbárie. Abre espaço para eu tratar Covid com ivermectina ou qualquer outra baboseira desse tipo, fragmentando, tornando o processo de cuidado anárquico, ineficiente e prejudicial. Outro exemplo corriqueiro é o raio-x de tórax na criança com pneumonia, que não deve ser feito em todos os casos, pois comumente se interna o exame e não o paciente, pois há uma dissociação clínico-radiológica e o médico da ponta lá, da atenção primária, vai se assustar com a imagem e vai internar aquele exame sendo que o paciente está bem. E aí eu vou receber ele na enfermaria, vou ver que ele está bem e em menos de 24 horas aí ele vai receber alta, porque não era para ele ter sido internado. Mas ele foi exposto ao risco da internação, infecção hospitalar, infecção de pele pelo acesso, além dos gastos do paciente, os gastos sociais, o transporte, locomoção, outras coisas. E só por curiosidade, o raio-x, na pneumonia da criança, ele vai ter indicações específicas, como uma falha terapêutica inicial ou um paciente com sinais de alarme. Eu estou procurando alguma complicação ali da pneumonia. Eu sei que na internet todo mundo gosta do alarde, das exceções que chocam, das coisas absurdas, mas nós, os profissionais da saúde, devemos trabalhar com a regra, pois o paciente não sabe que na tomada de decisão das coisas existe valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, sensibilidade e especificidade, raciocínio bayesiano, que é o probabilístico. Por exemplo, um raciocínio bayesiano. Paciente de sexo feminino, jovem, 26 anos, chega para mim com queixa de ardência urinar. Ela tem 6% de probabilidade de ter uma infecção urinária. Mas se essa mesma paciente negar para mim sintomas ginecológicos, como o corrimento vaginal anormal, ela já tem 51% de probabilidade de ter uma infecção do trato urinário. É o suficiente para eu tratar empiricamente. E se eu pedir um exame para ela e ele vier negativo, eu vou tratar mesmo assim, eu não vou deixar de tratar essa paciente. E o contrário também é verdadeiro. Se essa paciente vier com um exame positivo e não tiver sintomas, eu não vou tratar. Ao menos nas exceções, que seja uma grávida ou uma pessoa que vai passar por uma cirurgia urológica. Ou seja, eu estou te afirmando que o exame positivo ou negativo não determinou a qualidade do tratamento. Não determinou sim ou não para o tratamento. Resumindo, eu estou te afirmando, te educando a respeito de algo que você não sabe, que é o exame não é sinônimo de diagnóstico. E que pensar isso é prejudicial, pois pode ser maléfico na frente de um médico burro ou facilita o assédio pelos mau caráteres. Pelos falsas causas e falsos efeitos. Eu sei que no assunto saúde, principalmente na saúde mental, existe uma questão de ego envolvida. Como assim um cara atrás da mesa sabe mais do que está acontecendo comigo do que eu mesmo? Mas para você a consulta é subjetiva, enquanto para o médico é objetiva. Infelizmente você não é especial e vemos gente com as mesmas queixas e sintomas que você o dia inteiro. E é claro que eu estou considerando um profissional ideal, um bom profissional, etc. Mas lembra que um cardiologista demora pelo menos 10 anos de formação, Tem pelo menos 10 anos de formação. Então alguma coisa sobre o seu coração ele sabe. E eu não chego numa obra falando que queria que usasse brita ou areia X no meu concreto, porque eu não faço a menor ideia de qual a diferença de qual areia ou qual brita que tem que usar. Mas já teve gente que sentou na minha frente e falou: doutor, eu queria fazer um cateterismo porque eu quero saber como é que o meu coração tá. Eu não critico ele vir com essa ideia primeiramente, sentar na minha frente com essa ideia primeiramente, mas eu critico de quando eu explico por ele, por A mais B, que essa ideia é absurda,
e que além de não ter benefício, o malefício é considerável, ele faz essa pirraça comigo e vai falar, esse médico é uma merda, vou procurar outro, ou esse cara não sabe de nada. Então, filho, tudo bem, mas eu tava tentando cuidar de você. Se você não quer ser cuidado, você não precisa comparecer ao serviço de saúde. Eu tô falando revoltado, assim, desse assunto, mas na prática eu costumo ser bonzinho. Mas tô demonstrando a minha indignação, principalmente aquele que senta à minha frente e se mostra indisposto a aprender sobre si mesmo. E sobre os profissionais da saúde, eu vou ter a conversa separada mais pro futuro. Mas o tratamento é uma decisão compartilhada. E, infelizmente, na maioria dos locais, por se tratar de lucro e mercadoria, as consultas são rápidas e insuficientes. Mas e ao médico, quando você for ao médico, então leve menos certezas e leve mais dúvidas. Quais são as suas dúvidas sobre o diagnóstico? Quais são as suas dúvidas sobre o que deve ser feito? Quais sinais e sintomas você deve se atentar? E assim você vai construir autonomia sobre si e conseguir o principal objetivo ao comparecer a uma consulta, que é ser cuidado. Nos comentários, você pode tirar dúvidas sobre saúde, eu não ligo de responder, eu posto fontes e a gente pode debater, isso é bom também, que engaja o vídeo. Até o próximo.